Autoestima, construção na base familiar, né? O filme, ele mostra muitos conteúdos aí durante toda a filmagem desse apoio do pai. Aparece mais o apoio do pai, especificamente, mas a mãe também estava ali de pano de fundo, né? Como vamos dizer assim, ajudando ali naquela composição familiar, mas a figura do pai é a mais mostrada como alimentando a autoestima, né? A relação da Gunjan com o pai era muito especial. Esse pai, ele tinha um olhar para ela de permitir que ela sonhasse o sonho que ela tivesse, de apoiar o desejo dela, seja qual desejo fosse, de facilitar, de favorecer para que o desejo dela fosse também realizado, de incentivar ela dentro de uma cultura diferente, indiana ali no caso, uma cultura machista, de incentivar uma outra postura de vida, né, que ela pudesse ter. Então, a base de autoestima na construção aí da personagem foi muito importante. E esse pai incentivou sempre, motivou, ajudou, colocou ela para frente durante todo o filme. Ele tinha uma crença muito profunda na capacidade dessa menina. Então, gente, se a gente for pensar, a nossa estrutura familiar, ela é a base na construção da nossa boa autoestima ou da nossa autoestima ruim, né? Uma família que apoia, que valoriza, que acredita, que estimula, está sempre construindo, ajudando a pessoa a construir uma autoestima saudável. Uma família muito crítica, que desqualifica a pessoa, que desmerece a pessoa, que é agressiva com a pessoa, vai construir uma autoestima baixa, favorecer com que a autoestima da pessoa seja baixa, né? E, então, acho que o primeiro ponto aí é a gente pensar como que foi a nossa construção da nossa autoestima. Meu caso, por exemplo, gente, a minha mãe, ela era meio que dual. Ela tinha alguns aspectos que ela acreditava, incentivava e estimulava, e tinha outros aspectos que eram mais difíceis para ela e que ela me diminuía, né? No aspecto feminino, por exemplo, que é uma coisa que é mais difícil para ela me criticava meu corpo, tinha palavras inadequadas aí nessa situação. Então, eu tive alguns aspectos de me sentir muito feia, inclusive, gente, tem um caso engraçado, que na época tinha um seriado, uma tipo telenovela aí mexicana que chamava Betty a Feia. Gente, eu me achava a Betty a Feia, de tanto que essa coisa da feiura aí ficou marcado lá para minha mãe, né, nessa construção. Mas no sentido profissional, a minha mãe me incentivava e acreditava em mim mesmo, do fundo do coração. Ela acreditava que eu fosse conseguir o que eu quisesse. E, por exemplo, na época eu dava aula de violão, aprendi a tocar violão, ensinava com as crianças, né, a tocar violão. E ela realmente acreditava que eu podia trabalhar com violão, com música, né? E eu era péssima, gente. Eu era muito básica, assim, nessa função, né? Então, esse também me ajudou a alimentar muito a minha autoestima. E a de vocês, gente? Como é que foi aí esse incentivo? Como que foi a construção da autoestima na sua história?